Pessoal, então, inaugurando aí as nossas videoaulas de desenho arquitetônico para esse semestre, nós vamos montar hoje a base de CAD, né? Como eu já disse, ela é muito importante para que vocês tenham isso iniciado, né? Ter uma boa base é importante para o desenho sair, né, correto e com qualidade no final. Então, no Moodle, vocês têm aí, né, os tópicos, está lá em atividades unidade 1, tem essa pastinha com as bases, né, arquivos que eu estou passando para vocês. Então, vocês baixem essa imagem. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. Vou salvar isso aqui no meu computador. Eu sempre recomendo que vocês tenham uma estrutura de organização de pastas. Isso é uma outra vantagem de fazer a disciplina no próprio computador de vocês, que aí os arquivos já estão ali, vocês já conseguem ir organizando. Então, observem essa estrutura minha. Aqui é um pouco diferente, mas eu gravo tudo no OneDrive, né? Eu tenho uma pasta do OneDrive, ela fica sincronizada, tem um aplicativo que a gente consegue sincronizar o que está no meu computador com o que vai para a nuvem. Eu acho isso bem bom. Tem do Google Drive também, se vocês usarem Google Drive, enfim. Eu recomendo que vocês procurem uma coisa assim para facilitar a vida de vocês, o armazenamento de arquivos. Então eu vou salvar isso aqui dentro a U0221, que é desenho arquitetônico, por semestre. Aí eu vou colocar aqui em atividade prática a primeira. Atividade 1.1, base de CAD. Então aqui, ó, essa imagem são os layers que a gente vai reproduzir. Então tenham isso aí como uma colinha. E o outro arquivo que eu vou salvar na mesma pasta é um arquivo do AutoCAD mesmo, que está zerado. Então, gente, isso aqui é a tela inicial do AutoCAD, nossa área de trabalho. O AutoCAD é um programa que ele foi concebido e ainda usa esse princípio, né? Mas quando criaram o AutoCAD, funcionava tudo com comandos de teclado. Então, a gente vai sempre usar linhas de comando. Então, essa barrinha aqui embaixo, ó, que no de vocês deve estar mais ou menos desse jeito, se a gente pode deslocar ela aqui, eu gosto de encaixar ela aqui embaixo. Então, vocês podem pegar na beiradinha, encaixar ela aqui embaixo e deixar essa linha de comando, fica essa barra aqui, ó. Então, tudo que a gente vai fazendo no AutoCAD vai, né, a gente pode estar escrito aí, ó, type a command, né? Então eu posso digitar um comando, eu dou um enter, ele aciona um comando, e aqui também vai mostrar várias instruções durante o uso do comando, como que a gente tem que fazer. Então eu gosto de deixar isso sempre visível e já digo para vocês estarem sempre atentos o que está escrito aqui, ó, que isso aqui orienta muita coisa de como fazer no desenho. Então, isso é uma coisa. Eu estou fazendo aqui alguns ajustes de interface inicial aqui. Aqui o de vocês deve estar com esse grid ligado. Então, aqui tem alguns botões de atalho, né? Eu não gosto muito desse grid, eu desligo. E vamos começar com algumas coisas mais importantes da gente pré-configurar aí, ó. Então, lá no A, em opções, a gente tem várias abas com configurações gerais do CAD. Então, tem uma aqui importante, eu já vi uma que não era para estar desse jeito. Preferências de usuário aqui, ó, mudem essa escala. Essa escala é a escala de blocos. Quando a gente vai inserir um elemento externo, deixem em centímetros ou milímetros.
Deixem em milímetros. Isso pode variar dependendo do bloco. Vamos deixar em milímetros, que é o mais comum. Fui lá no A do AutoCAD em opções. Options. Então isso aqui é importante, não era para estar assim, não queria falar disso, mas isso aqui é importante. Ó. Insertion Scale. Ponham sempre em milímetros. Isso aqui é a unidade. Quando a gente vai importar coisas externas, a gente vai ter que fazer isso várias vezes. Então isso está em User Preferences. Deve ser a primeira aba que apareceu aí para vocês, não sei. Aí nessa aba Open and Save, vamos configurar aqui, ó, a primeira versão, tem gente que já falou que vai usar o 2020 ou 2019, nós vamos usar aqui o AutoCAD 2018. Eu sempre gosto de programar ele para salvar, toda vez que a gente salvar numa versão anterior, porque aí se alguém, né, se por acaso precisar mandar o desenho para outra pessoa e ela tiver uma versão mais antiga, ela consegue abrir o arquivo. Então, sei lá, vamos pôr aí no 2010 ou 2013, ou no 2010 para garantir. Isso não faz nenhuma diferença no resultado final, só implica que vai poder ser aberto em versões mais anteriores do AutoCAD. Então isso aqui mudem aí para 2010. E configurem o salvamento automático. Isso aqui é muito importante. Eu gosto de deixar de 10 em 10 minutos, vocês podem deixar até com menos. Ó. Então, isso caso dê algum problema, o computador desligue, deu pau, travou, qualquer problema que dá, ele tem uma memória, ele vai salvando automaticamente de 5 em 5 minutos, ou de 10 em 10 minutos, o tempo que a gente puser aqui. Aí alguns ajustes que eu gosto de fazer. Aqui o display, esse crosshair size, que é esse cursor aqui. Ó. Eu até costumo deixar ele 100%. Isso aqui é essa cruz aqui, ó. O quadradinho é o ponto onde eu vou clicar e essa cruz fica preenchendo totalmente a tela. Eu gosto de deixar ela grandona assim para poder ter referências de alinhamentos, às vezes visualmente. Eu acho prático. Eu estou mostrando aqui alguns macetes, tá? Não são coisas... Nem todo mundo usa desse jeito. Depois, em User Preferences. Aqui eu gosto de desmarcar essa opção aqui, ó. De vocês deve estar marcado com esse Shortcut Menus. Então eu gosto de entrar aqui, ó. Porque aqui a gente configura o que faz o botão direito do mouse. Eu gosto de deixar o botão direito para funcionar sempre como Enter. Porque isso é mais prático. A gente vai dando Enter com o botão direito, a gente consegue ganhar um bocado de tempo. Então, ó, eu estou dizendo aqui que se eu não tiver nenhum objeto do meu desenho selecionado, o botão direito, que é a mesma função do Enter, ele vai repetir o último comando. Então, às vezes a gente está fazendo várias coisas, né, na sequência, tem que repetir o mesmo comando. Você vai dando Enter que ele repete o último comando que você deu. Se você tem objetos selecionados, a mesma coisa, ele repete o último comando. E se você tiver já com um comando, né, em curso, às vezes a gente tem que fazer, né, dar um comando e vai ter algumas etapas para, né, concluir o que a gente está fazendo, aí ele vai funcionando como Enter. Então, esse comportamento do mouse está nesse Right Click Customization aqui, ó. Então, na prática, desmarcou esse bloquinho. Depois, em Drafting, né, que é desenho, aqui acho que não tem... Aqui é mais para regular o tamanho do cursor. Acho que, se estiver muito pequeno, vocês podem ajustar aqui, ó, para poder... Né, é o tamanho desse quadradinho do cursor aqui, ó. Se eu vou dar um Enter, ele repete o último comando, que é opções.
É bom que não seja nem muito grande. Não é esse. Era para ser aqui. Não mudou. Será que é o outro aqui? Enfim. Aí depois em seleção, é isso daqui, ó. Esse quadradinho. Não é bom nem ser muito grande, nem muito pequenininho. Né? Tem que ter um tamanho confortável aí para você poder clicar em cima de uma linha e definir como que isso vai aparecer. E esses comandos visuais aqui, ó, esses efeitos visuais, eu gosto de desmarcar essa opção quando não tem nenhum comando ativo, porque senão você passa o mouse em cima do desenho, ele fica brilhando a tela, incomoda. Então eu deixo isso aqui desmarcado. Então são alguns efeitos visuais, ele tem como configurar uma janelinha de seleção. Então tentem, acho que só isso aqui desmarcar já é suficiente. Então isso são alguns ajustes, né? Aqui é uma barra de opções, tem um monte de configurações, né? Depois eu vou mostrar algumas coisas de localização de arquivo, por exemplo, para onde vai o arquivo de salvamento, mas depois eu entro nisso de novo. Então essas são algumas configurações básicas só para a gente começar a trabalhar, são coisas que eu gosto de personalizar dessa forma. Então, ok. Então, a tela do CAD tem aqui a nossa área de desenho, né? A gente costuma trabalhar com a vista plana, então eu estou sempre como uma vista de topo. O CAD faz 3D também, mas a gente não usa. Se eu clicar na quina desse cubo aqui, ó, mudou meus eixos aqui, agora o meu cursor está tridimensional. Isso é uma coisa que a gente não vai usar, tá? Só estou mostrando a interface, então vou botar esse cubo. Eventualmente a gente vai ver tridimensional, mas vou deixar aqui como uma vista de topo. Então isso aqui é a nossa área de desenho. E aí a gente tem duas abas aqui, ó. Essa área Model, essa abinha de Model, é a área onde a gente vai desenhar efetivamente. E depois já tem pré-configurado aí, já tem até um formato inserido, é onde a gente vai pôr os desenhos na prancha e onde a gente vai configurar a escala do desenho. Então, no Model, a gente vai desenhar uma unidade do AutoCAD é uma unidade da medida do seu desenho. A gente não especifica qual unidade. Então, a gente vai especificar pela dimensão que eu vou dar. Se eu quiser fazer uma linha de 3 metros, né, eu costumo desenhar em centímetros. Então, eu vou fazer uma linha que vai ter 300 de comprimento. Ela vai ter 300 centímetros, 3 metros. Então, eu vou digitar 300, vai ser o valor que eu vou entrar aqui. Depois, na hora que a gente vai pôr no formato, é que a gente faz a escala. Então, isso eu vou mostrar para vocês mais adiante. Depois eu vou ir mostrando mais esses detalhes, eu estou só dando um preâmbulo aqui, só para a gente começar a entender as coisas. Aqui tem outros comandos também que eu vou mostrar quando a gente começar a desenhar. E aí o que eu quero que a gente comece a fazer hoje é configurar os layers. Os layers são como as canetas que a gente vai usar, só que além de definir como vai sair as linhas no papel depois e na tela, a gente também usa os layers para organizar o nosso desenho. A gente separa layers, né? No inglês é camadas, então a gente pode organizar o desenho em camadas para poder separar categorias de elementos e tal. A gente pode depois desligar layers, ligar, poder, né, ocultar coisas que num determinado momento a gente não precise ver e tal. Então os layers são muito importantes da gente usar. Então aqui, ó, a gente escolhe o layer que está ativo. Aqui tem 3 layers que eu não consigo apagar, são layers padrão, tirando esse carimbo, que é o que está, esse formato aqui do papel está nesse layer carimbo, por isso que eu não consigo apagar ele. E agora nós vamos criar os layers que estão nessa imagem aqui, ó.
Então, para criar um layer, a gente vai clicar nesse botão. O meu está aqui já, ó. Eu gosto de deixar ele, de vocês deve aparecer solto assim, ó. Aí tem no cantinho aqui, ó, de Properties, eu gosto de deixar esse Allow Docking e Anchor Right. Ele vai ficar ancorado aqui do lado, ó. Então os layers, a janela de layers vai estar aqui. É nesse cantinho aqui, ó. É uma engrenagemzinha de propriedades na barra lateral dele. Então tem que pôr Allow Docking. Docking é ele encaixar aqui, ó, nessa barrinha lateral. E eu vou ancorar ele do lado direito. Pode ser do lado esquerdo também. Deixo assim e deixo essa opção Auto Hide, que aí se eu tiro o cursor daqui, ó, ele esconde. Chega o cursor, ele aparece. Eu vou desmarcar esse Auto Hide aqui por um momento, só para poder... Meu Deus, o que eu fiz aqui? Então, agora a gente vai começar a criar novos layers. Então, os layers mais básicos, eu vou começar por eles, né, dando exemplo, depois, aí eu mostro como que a gente cria, depois vocês criem os demais. Mas então, para criar um layer novo, é esse primeiro botão aqui, ó. Tá aqui em cima, né, New Layer. Então, ele vai criar um novo layer. Eu costumo, né, geralmente, todos os cursos de AutoCAD, pelo menos quando eu fiz era assim, não sei hoje em dia, a gente usa umas penas padrão. A gente chama a espessura da linha de pena, que isso vem lá dos tempos do Nanquim. Então, a gente vai fazer referência às penas. Então, eu estou falando das espessuras de linha. Então, eu vou criar um layer para cada espessura. A gente usa de 0,1 a 0,6 milímetros. Então, eu vou criar aqui pena 0,1. Então, esse vai ser o layer que eu vou usar quando eu quiser desenhar uma linha fininha 0,1. Então, o layer está aqui, a gente geralmente atribui, né? No CAD a gente vai desenhar em linhas coloridas, que depois, na hora de serem impressas, são linhas coloridas e sem espessura, que vão ser impressas preto e branco e com espessura. Então, a gente usa a cor para associar com uma espessura. Normalmente, se adota como padrão, tem essas cores. Então, eu cliquei no quadradinho aqui de cor, ó. Tem uma coluna de cores. Deixa eu crescer isso aqui um pouquinho para ficar mais visível. Então, a gente configurou aqui a cor, né? Falei da cor, as cores do index, que a gente usa 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. A exceção para 0,1, que a gente usa a cor 9. E depois, o tipo de linha. Então, na hora que você clica aqui, ó, você falou que só aparece o contínuo? Aí dá para carregar aqui, ó. Eu vou fazer um daqui a pouco que a gente pode carregar. Se vocês quiserem já carregar esse hidden e o dash dot, são os dois que a gente vai usar de imediato. Aí é só vir aqui em load. Aí vai ter vários estilos, a gente procura aqui, ó, o hidden, que é a linha tracejada, né, uma linha oculta, hidden de oculto. Aí carrega, né, no meu caso já está carregado. E o dash dot também podem carregar. Então você primeiro carrega para ele aparecer nessa lista e aqui você seleciona. Então o P01, pena 01, que é o que a gente está criando agora, é contínua mesmo. Ok. Depois o peso da linha. Aqui eu vou definir a espessura da linha que vai de fato sair impressa no papel. Então, apenas 0,1, não tem o 0,1 mesmo, eu vou usar o 0,09 aqui, que é o mais próximo. Ou o 0,13. Podemos usar o 0,13. E aí tem outras coisas que a gente vai usar o 0,9. Deixa eu ver o que eu pus na cola aqui, ó.
pena 01 está 013. Então essa imagem aqui, ó, é a cola de como os layers todos que vocês vão criar aí depois. Então, criem os layers com essas configurações. Então aqui eu defini o peso da linha. E é isso. Uma outra coisa importante aqui que vai ter um layer que vai acontecer, ó, é esse aqui, esse ícone da impressora, nessa coluna plot, que é eu dizer se esse layer vai ser impresso ou não. A gente vai ter algum layer, o layer viewport aqui, ó, que é onde a gente vai fazer a janela, onde a gente vai pôr o desenho na escala, é um layer que a gente marca ele como não impresso. Então, para criar os layers é isso. Vocês vão criar aqui, renomear, escolher uma cor, né, correspondente, escolher o tipo de linha correspondente. Se não tiver nessa lista, carrega aqui o que está, né, procura lá pela imagem. E o peso da linha, né, que é a espessura da linha que vai sair impressa no papel. Então, essas são né, o nome do layer e as 3 configurações mais importantes. A cor para a gente associar na hora que a gente está desenhando. O tipo de linha, que vai variar, né, conforme o layer. A maioria deles é contínua. E o peso da linha, que é a espessura. O peso é o mais importante de estar definido, porque a informação de espessura de linha é uma informação de desenho técnico. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, de criar um layer com... Vou pegar esse aqui, ó, de projeção. Aqui a gente usa 2 layers de projeção, né? Um projeção 1, que seria, né, na verdade, a espessura 0,1, ele é com a linha mais fina. E o outro projeção 2, que é com a linha 0,2. Aí ele vai ser com essa linha hidden, tracejada, pontilhada. Então, eu vou criar aqui, ó, projeção, quiser chamar 01. Aí as cores, gente, eu sugiro, algumas cores aqui eu recomendo para vocês, são as cores que eu adoto, né? Não precisa ser a mesma, igual está aqui. Agora, eu recomendo que seja, para a gente falar a mesma língua, porque depois a gente tem que fazer umas configurações de cor também na hora de criar a tabela para falar como que esses layers vão sair impressos. Num outro momento a gente vai fazer isso. Então a cor é o que vai definir se a linha vai sair colorida mesmo ou se ela vai sair preta. Né? A gente pode usar a cor também para definir o peso e o tipo de linha. Qual que é a linha desse? Então, projeção, ó, eu vou usar aqui a cor 13. A linha é hidden. Então, projeção 1, eu vou usar aqui a cor 13. Eu posso digitar, ó, tem o campo aqui, em vez de ficar procurando a 13 aqui, eu posso digitar. E aí ele seleciona a cor. O tipo de linha, esse aqui é diferente, é o hidden. Né? Se não tiver aqui, procura ele nessa lista aqui, que aqui vai ter. Né, vai carregar, e aí depois tem que escolher ela aqui, ó. Escolhe e dá um OK, está configurado. E o peso de linha, que aqui é 0,13 mesmo. Né, 0,13 milímetro. Então, é isso. Né? Como criar cada layer e fazer as configurações está aqui. Só prestem atenção quando vocês forem fazer o viewport, lembrem-se de marcar a impressorinha aqui, ó, dar o proibido, né, marca aqui, ó, ele muda, aparece um sinalzinho aqui, não deve dar para ver, mas na tela de vocês vão ver, eu estou dizendo que esse layer não vai ser impresso, só o layer viewport. E é isso, vocês criarem todos os layers, tentem já trazer isso pronto para a próxima aula, isso é rápido, e é isso.